Vamos falar de coisas sérias, assim como quem não quer nada? Yeah. Hoje vou falar de uma das razões principais que me fez revolucionar a minha vida da salariada. Os meus filhos. Eu sou a Caroline Bambamboa. Bem-vinda ao meu perfil. Neste vídeo eu vou explicar o shift que eu dei durante a minha introspeção e que foi uma enorme surpresa para mim, pois só percebi este shift depois da minha decisão. Durante uma conversa que tive com um colega, na altura eu já tinha anunciado que ia embora, e este colega explicou que também tinha essa aspiração de ir embora da empresa, contudo não o fazia por uma razão que era evidente: os filhos. E quando este colega disse-me isso, foi uma evidência que para mim era a razão principal. Sim, a razão principal da saída. Porquê? Eu queria mostrar aos meus filhos que eles eram capazes, competentes e os únicos responsáveis para as mudanças das quais eles precisam na vida deles. E como transmitir essa mensagem sem o exemplificar? No início da minha introspeção, eu estava numa situação em que tinha condições financeiras boas, o país estava em crise económica e eu tenho 3 filhos. Portanto, eu estava numa situação em que, aconteça o que acontecer, eu posso garantir o futuro dos meus filhos. Estudos, saúde, o que der e vier. Estando naquele sítio, eu podia fazer isso. Ou seja, eu era dependente daquele sítio. Aquele sítio é que era o meu recurso. E durante a minha introspeção, eu percebi que o recurso nessa história toda era eu. O recurso na minha vida sou eu. Eu dava o meu tempo, eu dava a minha mente, a minha reflexão, eu dava o meu esforço e eu acabava por dar quase toda a minha vida. E a partir do momento em que entendes que tu és o teu recurso, tudo é possível. Tudo é possível porque até o que eu preciso, a definição da minha necessidade, também é subjetiva. Eu posso ganhar Y, mas se calhar ganhando X também posso. De uma outra forma, num outro sítio. Portanto, essa necessidade, imperialidade de pôr a mente ao serviço do nosso coração, ao serviço dos nossos valores e não o contrário. Outro aspecto muito importante foi de eu perceber que eu tenho capacidade para assumir o que vier. Da mesma forma que nós decidimos casar, que nós decidimos ter filhos, que nós decidimos trabalhar naquele sítio, né? Da mesma forma que decidimos essas escolhas todas, desta mesma forma podemos decidir trabalhar noutro sítio, viver noutro sítio, vestir vermelho. Todas essas decisões, todas essas escolhas têm exatamente as mesmas probabilidades ou estatísticas de funcionar, de errar, de haver imprevistos. Não há uma que seja mais arriscada que a outra. Tudo pode acontecer. E sobre este ponto do risco, questionem-se. O que é que eu preciso? Se eu preciso isso, é por alguma razão.
Então, o que é que eu posso fazer para que isso aconteça? O que é que vai acontecer se eu não o fizer? Quais são as opções? Quais são as consequências das opções? O que é que eu posso fazer para diminuir o risco de fracasso? Para aumentar o risco de sucesso? E com base nesses questionamentos, as nossas escolhas têm, todas elas, a mesma probabilidade para tudo acontecer. O menos bom, o bom, o indesejado, o inesperado. Todas elas. E para todas elas, vou fazer a mesma coisa. Assumir. Encontrar a solução, desfrutar. Nós temos capacidade. E eu fiquei mais de uma década naquela empresa. Essa mudança foi nítida para os meus filhos, pois eles já sabiam onde eu trabalhava, né? Durante a vida toda deles, eu estive naquele sítio. Tinha aquele ritmo, fazia aquela coisa, né? Então foi uma mudança notável. E por mais novos que eles sejam, eles perceberam e entenderam que alguma coisa de muito importante estava a acontecer. E realmente estava. Eu tinha percebido que eu era o meu recurso, que eu era capaz e que eu era responsável pela minha realidade. Eu perceber que eu estava a exemplificar o que eu desejo para eles